Olá, tudo bem? Meu nome é Antônio Correia, sou o CEO e cofundador da Plurio. Hoje a gente está começando um projeto novo, que é o PlurioCast, e nesse podcast a gente vai falar sobre tecnologia e inovação, sobre formalização e soluções de assinatura. Espero que vocês gostem e, para isso, eu convidei nada mais nada menos do que o CEO da SafeWeb, nosso sócio na operação. O Daniel é engenheiro de formação, tem mestrado em cálculo estrutural e hoje está como CEO da SafeWeb. É um prazer estar aqui contigo, velho. Não só no dia a dia, mas agora trazendo o teu conhecimento para compartilhar com a audiência. Espero que o pessoal goste muito. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Antônio. Obrigado pelo convite. Uma honra participar do primeiro episódio do PlurioCast. E vamos jogar esse jogo aqui, trocar essas figurinhas a respeito desses assuntos aí que tu comentou. Legal demais. Eu sempre fico muito atento nas nossas reuniões quando você trata o assunto, o novo mercado, né? O novo mercado da certificação digital, o novo mercado da assinatura, o novo mercado da formalização. Vamos começar por aí. O que é para ti esse novo mercado? Boa. A certificação digital, ela tem uma longa estrada já no Brasil, né? Imagina, a famosa medida provisória 2200 lá, que deu origem à certificação digital no Brasil, criou a infraestrutura de chaves pública brasileira, é de 2001, né? Vai para 23 anos aí dessa infraestrutura que foi criada, que tem uma série de características super específicas em relação à validade jurídica, definiu validade jurídica para os documentos assinados digitalmente e assim por diante. E aí, ao longo dessa estrada, desse tempo, várias aplicações utilizaram essa ferramenta chamada Certificado Digital ICP Brasil para autenticação e assinatura, né? A gente pode citar os grandes marcos que aconteceram ao longo dessa história. O sistema, o SPB, né, o Sistema de Pagamentos Brasileiros, utilizou a certificação digital. A Receita Federal utilizou amplamente a certificação digital para eliminar, para ir para o mundo eletrônico, para o mundo digital, né? As declarações todas passaram a ser feitas digitalmente. O e-social, né, a antiga conectividade social lá e tal, utilizou amplamente a certificação digital e as notas fiscais eletrônicas, tá? Então foram grandes marcos que aconteceram que, foram grandes impulsionadores da certificação digital no Brasil. Perfeito. Esses marcos, esses impulsionadores, e aí essa utilização do certificado, ela passou a ser conhecida dentro do nosso mercado como obrigatoriedades, né? E esse termo, obrigatoriedades, ele passou a ser, enfim, conversado com os empresários, né? Olha, tu é obrigado a emitir um certificado digital para poder emitir nota fiscal eletrônica, para poder fazer tuas declarações na Receita Federal. E esse termo obrigatoriedade é um termo que nunca soa bem no ouvido, né? Eu sou obrigado a fazer esse negócio. Parece que é mais uma taxa para a empresa, é mais um impostinho que tem que ser pago todo ano para aquelas autoridades certificadoras ali que estão credenciadas. E aí tem uma outra nuvenzinha assim, de fumaça que tem muita gente que confunde que esse mercado é um mercado de governo, né? Sim. E aí depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Na verdade, são empresas privadas que se credenciam, né? E que, enfim, que exploram esse mercado. Legal. E aí, essas obrigatoriedades de uso certificado, ao mesmo tempo que elas foram muito boas, muito positivas para nós que navegamos que atuamos nesse mercado. Quem não gostaria de uma obrigatoriedade, né, Daniel? Com certeza. Em outros mercados. Não tem dúvida, tá?
mas ao mesmo tempo ela parece que fechou um escopo de utilização dessa ferramenta chamada certificado digital. Não, eu só preciso do certificado digital para isso. E aí a indústria também da certificação digital, ela era tão, esse mercado aqui, ele foi tão bom, né, atender as pessoas jurídicas, praticamente todo o universo de pessoas jurídicas do Brasil, com exceção dos MEIs, né? Cara, a gente atende todo esse público aqui para eles poderem fazer esses relacionamentos aqui utilizando o certificado digital. Só que o certificado digital é uma ferramenta que tem um horizonte muito maior do que esse aqui. O escopo é muito mais amplo. É muito mais amplo. Acabou se tornando uma finalidade. Não, eu emito todo ano, eu vou lá, emito o certificado digital, ou de 3 em 3 anos, né? Varia a validade do certificado. E, ok, tá resolvido, é para aquilo ali. Sim. Né? O empresário, o cidadão, o colaborador, tá? Ele não sabe que, cara, o certificado digital é uma caneta. É uma caneta digital. Perfeito. É uma caneta que serve para fazer assinatura digital. E aí eu comentei um pouco, uma série de características jurídicas que tem amparo jurídico na legislação, né? Pô, o certificado digital, ele garante não repúdio. Perfeito. De um ato feito digitalmente. Sim. Entendeu? Então, cara, ao longo dos 23 anos de história da ICP Brasil, não tem uma jurisprudência de um ato que tenha sido feito com certificado digital e que tenha ido para o judiciário e tenha dito, não, cara, esse aqui não é bem assim. Uhum. Não, cara, né? Se tu entregar teu certificado digital para outra pessoa, entregar a senha, entregar a possibilidade de uso desse certificado, a responsabilidade é absolutamente tua. Os atos feitos com esse certificado digital, cara, eles não são questionados. Então, quando eu falo de novo mercado, é fazer essa amplitude de escopo, tá? E aí, bom, aí nos últimos tempos, teve uma nova possibilidade, um novo modelo de certificado digital que foi implementado, que é o certificado digital armazenado em nuvem, né? Então, tu não fica mais atrelado a um dispositivo fixo, a um device para fazer uso do teu certificado digital. Ele não está instalado num computador, ou tu não precisa ficar carregando um cartão, um smart card ou um token físico, né? O certificado digital, ele está armazenado aí um pouquinho mais técnico, né? Ele está armazenado, a chave privada do certificado, ela está armazenada num prestador de serviço de confiança, Sim. num PSC, né? Tem alguns prestadores de serviço de confiança credenciados no ITI, a SafeWeb é um deles, né? E tu acessa o teu certificado digital através do teu celular, né? E aí isso abriu muitas possibilidades. Sim. Tá? A gente cada vez mais, a gente tem projetos corporativos, a gente tem empresas. Tá, mas espera aí, eu posso fazer assinatura de todo o fluxo de documentos do RH da empresa, por exemplo, com os colaboradores fazendo assinatura digital de todos esses documentos. Poxa, eu posso assinar todos os contratos digitalmente? E depois a gente entra na seara dos tipos de assinatura. Legal. Tá? Não, por enquanto eu não vou entrar nisso. Legal. Mas a gente tem claramente um grande mercado corporativo, de uso corporativo, das pessoas se apropriarem dessa ferramenta chamada certificado digital e utilizar no seu dia a dia. E não mais só naqueles usos obrigatórios com Receita Federal, com E-Social,
com emissão de nota fiscal eletrônica, mas efetivamente utilizar isso aqui como uma caneta digital que tu recebe documento no teu WhatsApp, tu consegue assinar, tu envia de volta, tu recebe num portal de assinatura, né? Que Sim. tem N portais de assinatura no mercado. Inclusive nós. Inclusive o nosso da Plúrio, Sim. né? O nosso SDOC. Mas, cara, tem assim, tu pode integrar no teu ERP, integrar com uma API de assinatura que utiliza certificado digital, né? Que a Plúrio presta esse tipo de serviço. Perfeito. Então, tem muitas possibilidades que podem ser feitas para esse uso com um escopo maior, mais ampliado do que aquele das obrigatoriedades. É isso que eu falo de novo mercado. Legal tá? demais. E aí, claramente, tem algumas avenidas de oportunidade que a gente enxerga que tem mais fit, que necessitam de um nível de formalização mais elevado. Perfeito. Tá? E aí a gente, enfim, tem a base, principalmente, a gente trabalha com o mercado de saúde, a gente trabalha com o mercado imobiliário e a gente trabalha com o mercado financeiro. Eu entendo que são os três hoje, né? São os três nichos que mais demandam de certificado digital para fazer a formalização dos documentos digitais. Fantástico, cara. E assim, tem um ponto que eu trago na tua conversa para fazer uma pergunta que não estava nem no script, que tu falaste que a forma como foi feita lá atrás, 2001, quando isso começou, mas efetivamente o mercado se inicia ali meados de 2005, obrigatoriedade. Isso gerou um estigma para o nosso mercado que o cidadão diz assim, não, isso não só o empresário, mas o cidadão diz, cara, isso é mais um imposto. É mais um negócio que o governo está obrigando eu a pagar e não que, cara, isso efetivamente vai me ajudar, vai fazer com que eu economize tempo, que eu não tramite papel em cartório ou em qualquer órgão que seja, que isso torne tudo digital. E ainda assim, Daniel, me corrija se eu estiver errado, me fala o número. O último número que eu vi foi 11 milhões, mais ou menos, 10 a 11 milhões de certificados ativos no Brasil. Isso aí, 10. Cara, no teu entendimento, como é que a gente transforma uma população de 250 milhões que só tem 11 milhões ou 10 milhões de certificados ativos no Brasil? Como é que a gente muda esse cenário? Como é que a gente coloca, no teu ponto de vista, o cidadão a ter uma caneta digital e aquilo fazer parte do dia a dia dele? O que falta? E eu sei que você está ali agora com uma agenda extensa na ANCD, que é a Associação Nacional das Autoridades Certificadoras. E o que vocês estão discutindo e no teu ponto de vista como negócio, o que falta para a gente entregar esse certificado digital na mão desse cidadão e que passe a tornar isso dia a dia, né? Passe a fazer parte do dia a dia dele? Legal. Primeiro eu queria aproveitar a oportunidade aqui para desmistificar um pouco qual é o papel das autoridades certificadoras ICP Brasil. Legal. Tá? A ICP Brasil é um tremendo case do que hoje é conhecido como PPP, Parceria Público-Privada. Legal. Tá? Pode ser desconhecimento meu, tá, Antônio? Mas eu diria que foi a primeira PPP que aconteceu no Brasil, lá em 2001, tá? Aonde o governo, né? Enfim, criou uma lei, criou a infraestrutura, criou o regramento, criou um órgão regulador, né? E, cara, essa aqui é a regra do jogo. Explorem. Mercado, tem aqui um novo entidades que podem se credenciar, né? E, cara, basicamente é preenchimento de requisitos, tá? Legal. Qualquer um pode se credenciar na ICP Brasil, cumprindo determinados requisitos. E isso lá em 2001. Desde 2001. Legal. Tá? E aí, cara, tem autoridades certificadoras públicas,
O Serpro, por exemplo, né, empresa do governo, é uma autoridade certificadora credenciada, assim como diversas outras empresas privadas que se credenciaram junto a esse órgão, né, regulador e normatizador, que se chama ITI, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, para atuar nesse mercado. Legal. Tá? Daí, fazendo o link com a tua pergunta, o que a gente precisa para massificar, tá? Teve aí outro fantasma, assim, que ronda, né? É que a ICP Brasil, ela... Cara, num mundo de tecnologia, onde tudo roda tão rápido, como é que a gente continua utilizando um negócio lá de 2001, que foi criado em 2001, tá? Em 2024. A questão é que a tecnologia que tem por trás do certificado digital, que é uma tecnologia de criptografia de chaves assimétricas, isso é desde muito antes de 2001. Perfeito. Tá? E continua sendo a tecnologia utilizada mundialmente. A questão é a gente se moderniza e, obviamente, isso tem que ser constante. Eu acabei de citar o exemplo do certificado digital armazenado em nuvem, Perfeito. que foi um tremendo avanço da ICP Brasil, tá? A forma como os modelos de uso desse certificado digital, dessa ferramenta, elas têm que serem continuamente atualizados, tá? O kernel que está por trás desse negócio, cara, enfim, obviamente, estão estudando criptografia com curvas elípticas e novos algoritmos e tudo mais, ok, isso também anda em paralelo, Sim. tá? Mas o que eu quero dizer é que continua sendo uma tecnologia absolutamente moderna e extremamente segura para as transações feitas no mundo digital, tá? Depois, aí teve essa questão, os usos impulsionados, digamos assim, que criou as obrigatoriedades e criou esse mercado de 10 milhões de certificados digitais que são emitidos praticamente todos os anos. Tem 10 milhões e 500 mil de certificados digitais ativos e tem um giro de 8 milhões e meio de certificados que são renovados ano a ano. E aí, obviamente, tem saídas, entradas nesse... Que esse mercado cresce esse número cresce todo ano, né? Todo ano. Ao longo dos últimos, desde a fundação. Desde a fundação, desde a história, tá? É um mercado que cresce basicamente dois dígitos, alguns anos um pouco mais, alguns anos um pouco menos, mas entre 10% a 15% de crescimento ano contra ano. Só que eu acredito que o modelo de negócio precisa ser repensado. E aí tem um papel da indústria, tá? Da gente ir para a prancheta e desenhar esse negócio, tá? O certificado digital, até hoje, ele a gente vende pela validade dele, né? Sim. 1 ano de validade, 2 anos de validade, 3 anos de validade. Isso é como se fosse um setup, né? A cobrança de um setup, de uma licença, né? E aí tu paga por todo esse período na emissão do certificado digital, tá? Quando tu vai E aí, cara, para um empresário que vai fazer o uso, vai entregar todas as declarações ao longo do ano e tudo mais, ok, isso fica diluído no orçamento anual da empresa. E que se a gente colocar no ano, fica um número absolutamente ridículo. Tá? Né? A gente está falando aí de pouquíssimos reais por mês. Menos de R$6 por mês. Para tu fazer todas as tuas transações online de forma segura, que deu um aumento de produtividade gigante. Sim. Para ser mais exato, há um ticket de R$216 por mês. Vai. E aí,
Quando tu vai para um uso, por exemplo, eu não tô nem falando ainda de uso de cidadão. Tá. Eu não tô falando ainda dos 200 milhões. 200, né? Eu tô falando de população economicamente ativa, tô falando de mercado corporativo. Empreendedores, tô falando de MEI. colaboradores Perfeito. junto, tá? A gente tem que migrar para um modelo de cobrança por uso, né? Como os portais de assinatura entraram no mercado e todo mundo tem mercado, tem espaço para todo mundo. Sim. Né? A gente provavelmente vai falar sobre isso. Sim. Mas o pessoal cobra por assinatura. Então, usou, pagou. Não usou, cara, tranquilo. Tu tem a posse, tu tem a ferramenta disponível. A caneta. Tu tem a caneta. Perfeito. Tá? E, cara, quando tu usar a caneta, tu vai pagar alguma coisinha por ela. Cara, um valor muito pequeno. Né? Eu acredito que isso é uma grande mudança que tem que ser feita daí. Tem que ser provocada pela indústria para que isso seja esse uso seja destravado, tá? Quais que são os desafios para isso? Tá? O desafio para isso nos últimos anos já teve um grande avanço no processo de emissão do certificado digital. Tá? Para emitir o certificado, tu precisava ir presencialmente num local de atendimento, fazer uma entrevista com um profissional que se chama agente de registro, né? Que está vinculado a uma autoridade de registro, que é credenciado lá no órgão regulador. E aí isso explica um pouco do custo, do preço que é cobrado por essa ferramenta. O que eu gosto de te ouvir também falando que a gente vende tecnologia e a gente distribui como uma indústria tradicional, não mal comparando, uma indústria de sapato. Porque tem todo o supply chain aí disso, né? Tu já me viu falar sobre isso, né? Cara, era um produto digital desde 2001, sim, tá? Mas que, cara, a gente não tinha ferramentas digitais para fazer a entrega desse negócio lá na ponta, no interior do Brasil. Então, foi se credenciando, foi se formando redes, né, de atendimento para fazer essa entrega física. Tinha que entregar o cartão, entregar o token, né, pro empresário, pro cidadão que estava ali fazendo a emissão do certificado digital. Nos últimos anos, a gente e aí, de novo, é um mercado regulado, então passa por, né, isso tem que ser, existe um comitê gestor da ICP Brasil, que todas as mudanças regulatórias são aprovadas por esse comitê gestor. Foi aprovado, então, a emissão por videoconferência, né? Isso foi uma tremenda mudança. Isso, para a gente atuar nesse mercado corporativo, já ajudou muito, né? Não. Cara, a gente consegue emitir por videoconferência para todos os teus colaboradores aí que precisam assinar documentos, a gente consegue emitir um certificado digital para cada um deles. E isso vai avançar, Antônio, eu não tenho nenhuma dúvida, para uma emissão autônoma, né? O que hoje já existe uma normativa tratando disso, né? E o solicitante ali, o usuário do certificado digital, ele vai preencher uma série de requisitos, fazer, batimentos biométricos, né? Gerar a sua confiança digital, né? E vai emitir um certificado digital de forma autônoma. Um processo semelhante ali, a abertura de uma conta bancária, por exemplo, num banco digital que todo mundo já faz. Exatamente, um autosserviço aonde tu consegue obter o teu certificado digital cumprindo determinados requisitos, né? Se tu não conseguir cumprir esses requisitos, tu vai precisar fazer uma videoconferência ou tu vai precisar, se for mais prático para ti, tem um ponto de atendimento do lado do meu escritório, do lado da minha casa, eu conheço o fulano do ponto de atendimento, quero ir ali tomar um café com ele, tranquilo, vai ali e faz o teu certificado digital. Perfeito. Então, essa flexibilidade de modelos é o que eu acho que a gente precisa avançar, tá?
tanto em facilidade para emissão, quanto flexibilidade de modelo de negócio, cobrando por uso, tá? São algumas, assim, eu diria que são os nós para serem desatados para a gente conseguir aumentar a volumetria de certificados digitais e conseguir ter uma maior massificação. Legal demais. E legal demais. E nesse caso, aí trazendo para um case prático, né? E trazendo para o nosso case, que é o case SafeWeb, há muitos anos que já não... O departamento de RH e DP dentro da Safe digitalizou diversos, se não todos os processos. Ou seja, obviamente, por ser um player relevante no mercado de certificação digital, Casa de Ferreiros não seria espeto de pau. Então, certificado digital para todos os colaboradores e essa assinatura passou a ser digital. Duas coisas. O primeiro ponto, vamos falar um pouco sobre o comparativo da assinatura, da validade jurídica da assinatura em papel versus a assinatura com certificado digital. A gente sabe que existe outros tipos de assinatura no Brasil, mas dado essa nossa discussão, acho que vale a pena a gente olhar para a assinatura digital eletrônica qualificada, que é o que a gente está tratando. Isso. Então, me traz esse comparativo. E segundo, o que isso trouxe como benefício? Por muito tempo eu sei que você teve um crachá de gestão operacional, ou seja, de diretoria operacional lá no grupo, e eu tenho certeza que, principalmente dentro da tua formação e ao que eu te conheço, eficiência era uma palavra de ordem lá dentro. Então, trazer eficiência para esse processo de admissão, demissão, ajustes, né, assinatura de documento de colaboradores que, a partir do momento que a empresa se tornou grande, tornar e digitalizar esse fluxo foi quase que natural. Então, o comparativo do papel versus o digital, de aí entregar certificado digital para todo mundo, como tu falaste, e o que isso trouxe de eficiência e que faz sentido para, de repente, outras empresas do nosso porte também pensarem e refletirem sobre isso. Boa. Acho que a gente tem que começar essa resposta, não posso também perder essa oportunidade para falar um pouquinho sobre os tipos de assinatura eletrônica. Fica à vontade. Que estão regulados, né, no Brasil. Desde ali na pandemia, né, a pandemia foi um grande acelerador de digitalização das empresas, né? Apesar da calamidade, né? De todo o grande desafio, de todo o grande problema, surgem desafios e oportunidades. Sim. E ali saiu uma lei, então, a Lei 14.063, que ela prevê 3 tipos de assinatura eletrônica. Né? Existe a assinatura eletrônica simples, existe a assinatura eletrônica avançada e a assinatura eletrônica qualificada. Legal. Certo? Então, a assinatura simples é o que a grande maioria dos portais de assinatura vendem. Né? É uma assinatura eletrônica que ela tem determinadas características, mas ela não usa certificado digital. Tá? Daniel, tem validade jurídica? Tem. Tá na lei. Lei 14.063. Tá? Assinatura avançada. A assinatura avançada é uma assinatura que utiliza certificado digital, porém esse certificado digital, ele não segue os requisitos da ICP Brasil, da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira. Tá bom. Tá? Então, por exemplo, as assinaturas feitas no portal GovBR são classificadas como assinaturas eletrônicas avançadas. Perfeito. Daniel, tem validade jurídica? Tem. Tá? E a assinatura eletrônica qualificada é aquela que é feita com um certificado digital padrão ICP Brasil, emitido por uma autoridade certificadora, credenciada e assim por diante. Né? Tem validade jurídica? Tem. Tá? Tá, e aí, qual é, tipo, o que eu posso, o que eu não posso usar? Legal. Tá? Antônio, são
requisitos diferentes, tá? A única que tem equiparação com a assinatura de próprio punho, assinatura manuscrita, é a assinatura eletrônica qualificada. Legal. Com o certificado digital ICP Brasil. A única que garante não repúdio dos atos feitos através dessa assinatura, é a assinatura eletrônica qualificada, com o certificado digital. Ou seja, ela substitui a manuscrita. A de próprio substitui para qualquer ato no Brasil. Qualquer ato. Perfeito. Substitui. Tá? Poxa, tá, mas então para que eu vou usar a assinatura simples? Quando que eu vou usar o portal GovBR? Quando que eu vou precisar utilizar uma caneta, né, como a gente está chamando, um certificado digital? Cara, eu costumo dizer que é uma questão de responsabilidade, me fugiu a palavra aqui. Sim. Do ato que está sendo, da amplitude do ato que está sendo formalizado. Muitas vezes é o próprio cliente, é o próprio usuário assinado. que ele vai graduar isso, Daniel. Com certeza, tá? Perfeito. Então, cara, um contrato simples, de uma prestação de serviço, que é um acordo entre as partes, tá? Cara, eu posso usar a assinatura simples? Eventualmente pode. Tu tem que calibrar o risco que tu tá tendo nesse ato. Perfeito. Tá? Agora, à medida que vai subindo alguns degraus, né? Poxa, eu tô fazendo uma transferência de um imóvel. Eu tô fazendo a transferência de um veículo. Eu tô fazendo uma... Cara... Pera um pouquinho. Quem sabe tem um padrão de assinatura aqui que me traz uma série de garantias com maior nível de segurança e que, enfim, não custa tanto assim, tá? Então, acho que ainda tem um quebra-cabeça que as peças estão se ajustando e a sociedade está começando a entender cada vez mais como é que a gente pode utilizar esses padrões de assinatura, tá? E aí, obviamente, o desafio da ICP Brasil, da indústria da ICP Brasil, é tornar essa ferramenta chamada certificado digital tão simples, tão prática e economicamente viável, que foi o contexto da resposta anterior, né? Sim. Que a gente, cara, que talvez não faça sentido eu fazer uma assinatura simples se eu posso fazer uma qualificada de uma forma tão simples e economicamente viável, tá? Então esse eu diria que é o desafio. É o desafio. Quanto aos casos de uso, cara, na Safe a gente... Enfim, a gente desde sempre, né? Desde que a gente entrou nesse mercado... A SafeWeb é anterior à ICP Brasil, né? A SafeWeb nasceu em 1996. Sim. A ICP Brasil nasceu em 2001. 27 anos. E aí o nosso fundador, né? O seu Luiz Carlos Zancanella, ele pivotou o negócio para atuar na certificação digital. E aí, desde então, absolutamente todos os documentos são assinados digitalmente, com certificado digital, ponto, férias, olerite, absolutamente todo o fluxo, né? Mas curiosidade, em algum momento dessa história, houve algum órgão que levantou a mão e disse, Daniel, eu preciso disso assinado em papel. Aconteceu isso, não aconteceu? Aconteceu. Aconteceu durante muito tempo. As rescisões dos contratos de trabalho, a gente tinha problema com as rescisões. Isso, enfim, é o que eu disse. A sociedade, ela tá entendendo, né? Enfim, banco hoje em dia, era um negócio difícil de aceitar documento assinado digitalmente. Hoje em dia, os bancos assinado com assinatura qualificada. ICP Brasil. Tá?
E aí existe, tá, e como é que eu sei qual o padrão que esse documento foi assinado, tá? Aí tem uma dica aqui Boa. bem interessante, tá? Existe um site, né, um endereço eletrônico chamado verificador do ITI, do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, conformidade, perfeito. tá? Só colocar no Google lá, Sim. verificador ITI. Vai É o encaminhar primeiro hit. para um site aonde tu upa o documento, Sim. tá? E ele te dá o retorno se esse documento foi assinado, se está feio, se tem uma assinatura avançada ou uma assinatura qualificada. E esse é oficial do governo brasileiro. Oficial, Perfeito. tá? E aí, principalmente os órgãos oficiais, judiciário, bancos, adotaram o verificador do ITI como praxe, tá? E eles verificam a assinatura do documento. Perfeito. Então, isso deu uma equalizada no jogo, né? E tem sido muito mais fácil esse fluxo de documentos assinados digitalmente, a aceitação desses documentos assinados digitalmente. Legal. Cara, eu não imagino assinar documento em papel, Antônio. É um negócio surreal. Aí uma outra curiosidade, né, do nosso fundador, nunca teve lixeira de papel na SafeWeb. Não existe lixeira nas mesas, tá? E, enfim, isso é uma brincadeira interna lá e tal, mas, enfim, é cultural, tá? É isso. E não tem dúvida, Antônio, enfim, a gente nunca fez números e tal, até porque quando eu cheguei na Safe há 10 anos atrás, o processo já era todo digital, então eu não tinha o processo em papel para fazer o comparativo. Legal. Mas, cara, o ganho de produtividade e de tempo, de velocidade na conclusão dos processos é absurdo. A gente trabalha com... a gente tem muitos funcionários, essa rede que eu comentei para emissão de certificados, a gente tem colaboradores no Brasil inteiro, né? Uhum. A gente tem a nossa AR própria e aí tem os colaboradores das ARs parceiras também. Cara, o tempo para se fazer essas assinaturas, né, é incomparável, não tem... Legal demais. Chegando já nos finalmente aqui, o papo sempre muito bom. Aliás, o papo é bom pessoalmente, a gente só trouxe ele para cá para compartilhar aí com a audiência. Eu espero que eles aproveitem bastante aí dos conteúdos e conhecimentos que a gente está compartilhando. Mas, efetivamente, chegando nos finalmente, eu te deixo a última pergunta aí, que cara, por quê? E cultura, né? Eu sei que passa sobre isso também, mas por quê? O que tu atribui, então, o sucesso da SafeWeb, o sucesso agora do grupo SafePar? A SafeWeb agora, juridicamente, fez esse novo rearranjo aí, e ao longo dos anos, adquirindo algumas empresas, criando alguns spin-offs. Então, tem um ecossistema agora que envolve não só os fundadores, mas a própria SafeWeb, quem deu origem a isso tudo. O que é que tu atribui o sucesso disso? E o que vocês estão olhando para o futuro? Boa. Cara, eu entendo que cultura é um negócio fundamental, tá? E aí, tem que cuidar para não cair nos chavões, assim, né? Sim. Mas aquela frase de que a cultura engole a gestão no café da manhã Sim. é a mais pura verdade, assim. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, né? E eu mesmo, quando eu cheguei na Safe, eu vinha de uma cultura bem diferente, e comecei a tentar, né? Entrei como diretor de operações, comecei a tentar empurrar algumas coisas assim, e daqui a pouco eu me dei conta que, cara, peraí, tem algo aqui que é muito maior do que eu. Tem algo que tá nos corredores aqui o tempo todo, tá? Que é a tal da cultura, né? Perfeito. E aí, bom, se tu entender que a cultura precisa ser mudada, ok,
dá um puta de um trabalho, mas é possível, né? Tem que ser muito profundo. Mas eu comecei a entender que a cultura que tinha ali, ela tinha muito valor, tá? E aí, cara, tem uma cultura de ética nos negócios, que é o mantra do seu Luiz, do fundador, tá? Tem uma cultura de respeito nas relações, né? E a gente conseguiu, Antônio, ao longo dessa trajetória de 27 anos, a gente conseguiu juntar muita gente boa, tá? Que cara, é a receita aí. Quando tu me pergunta qual é a receita do sucesso, a receita do sucesso é essa. É conseguir perpetuar a nossa cultura, tá? E não é um negócio assim, tipo, catequização, sabe? Que a gente, enfim, cada grupo empresarial tem o seu modus operandi e, tá tudo bem? Tudo bem, tá? A gente não faz nenhum tipo de lavagem cerebral, assim, só que é algo que o pessoal, cara, em muito pouco tempo, a galera começa a perceber como é que é o jeitão da coisa. Perfeito. Tá? É um jeitão, cara, um jeitão leve, é um jeitão aonde, cara, existe, enfim, uma boa relação, né? Mas, efetivamente, as coisas precisam acontecer, as coisas precisam andar. Sim. E para as coisas andarem, tu tem que ter pessoas boas. Senão tu não consegue tocar, cara, senão tu fica limitado à tua capacidade de conseguir tocar, 5, 6, 7, né? Pessoas que estão ali ligadas diretamente em ti, com seus processos e tudo mais, e daqui a pouco tu bate no teto. Então, bicho, não tem outra saída. Tu tem que ter gente que consiga perpetuar esse negócio, e aí daqui a pouco, cara, chega uma hora que tu olha assim, cara, fugiu do controle. Tá acontecendo um monte de coisa aqui que eu não tenho a menor ideia. Mas, ao mesmo tempo, tá tudo bem. Porque, cara, eu confio nas pessoas que estão ali. Tá todo mundo remando pro mesmo lugar. É uma relação de confiança absurda, Perfeito. né? Então, nesse caso, obviamente a gente cita a Plúrio aqui, né? Sim. Tem as outras empresas do Grupo Safe Park que fazem parte, mas a Plúrio é muito isso. É muito isso. A Plúrio está sediada em São Paulo, né? Uhum. Contigo, tocando lá, o Sérgio, que é nosso sócio também. Uhum. E a gente, cara, bicho, a coisa tá... Certamente a gente está tocando, obviamente, depois de ser feito um planejamento estratégico, tá? Com a visão do grupo, e aí depois desdobrado, isso aí em um sistema de gestão, de indicadores, vamos tocar a vida. É isso aí. Velho, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo. Espero que a audiência tenha aproveitado bastante. Não deixe de nos seguir nas plataformas, né, nas redes sociais. E até a próxima.